E aí, amantes da cultura japonesa, se querem saber mais? Continua aqui no vídeo, bora lá! Olá, meus queridos amigos! Vamos aqui para mais um vídeo sobre a história do Japão. Eu sou o Gui Arakishi e vamos logo pro vídeo! Então, como está na thumb, vamos falar hoje sobre o período Kamakura. Como sempre, da onde que veio esse nome? E esse período se chama Kamakura. Bem como dos outros vídeos, é por causa do nome da cidade, mas aqui um pouco diferente, porque a capital em si não mudou de lugar. Continua sendo Kyoto, como no período Heian, no vídeo passado. Mas, como aqui surgiu o shogunato, né? A liderança militar, como eu disse, o Minamoto no Yoritomo tornou shogun e fez a sua base em Kamakura. Daí que vem o nome, né? Kyoto ainda é a capital onde o imperador mora, mas aqui o shogun teve um poder maior, uma importância maior, e também por ser algo diferente que aconteceu, e por ele estar lá em Kamakura, que deu esse nome a este período, também conhecido como Shogunato Kamakura. Então vamos ao segundo tópico, lá eu mostro Kamakura, vamos lá. Então, Kamakura, essa cidade que o Minamoto no Yoritomo colocou, é esta daqui, vamos logo mostrar. Aqui, mas eu tô olhando pro notebook aqui, tá? Ele tá aqui porque eu estou testando ângulos diferentes, mas enfim, eu tô olhando pro notebook, tá? Tá aqui, Minamoto no Yoritomo. Vou mostrar ele aí mesmo, né? Vocês viram no vídeo passado, mas só para ficar melhorzinho aqui, ó. Ó ele aí. Agora sim vamos mostrar aqui, ó. Kamakura fica aqui. Tá pintado aqui porque é um símbolo que o YouTube não gosta, né? Quem estuda mais sobre o Japão sabe do que eu tô falando. Eu não vou falar o nome aqui, não. Aqui é Kamakura, tá vendo, ó? Perto de Tóquio. Tá bem ali, ó. Tokyo, em japonês. Aí Yokohama. Aqui, ó. É Kamakura hoje em dia. Mas sempre fica bem. Aqui também o Minamoto no Yoritomo escolheu. Por quê? Tá vendo aqui? Tem o mar. Como tá aqui na foto, ó. Dá com o mar. E por aqui, né, as entradas terrestres, no caso ali, estão cobertas de montanhas, fazendo ser um lugar protegido naturalmente, sabe? Tem uma outra imagem melhorzinha. Tá vendo as montanhas aqui, ó? Que dificulta o acesso àquele local, o que protege a região. Então, foi uma ideia muito boa, é um ponto bem estratégico. Sempre genial. Então, deixando essa bela paisagem de fundo, vai dando um zoomzinho mais em mim. Falar um pouco como era o shogunato aqui, né? Para balançar a mesa aí. O shogun vivia em Kamakura e, além dele ser o líder ali, militar, líder de tudo, tem outras instituições, né, que o ajudavam, né? Ele fez o Mandokoro, que é tipo a instituição executiva do poder ali, digamos assim, né? Tinha um samurai do Koro, que seria o poderio militar ali, serve para administrar, né, os samurais, né? E também tinha um poder judiciário, chamado de Monchujou, poder judiciário. Além disso, também ele fez um escritório lá em Kyoto para ele ficar de olho na corte e no imperador. Ele criou o Shugo, que é administrar tipo um exército nacional, né? Porque os samurais também tinham suas terras, então eles ficavam meio afastados ali de Kamakura, não viviam todos em Kamakura, né? E tinha um samurai ali que ficava em Kyoto, né? E tinha outras fazendas, vilazinhas pequenas, né? Então isso era para
servir para administrar esses outros de fora, né? Ele também criou o cargo de Dito. Sabe o que é isso? Isso eu acho que algumas pessoas lembram aqui, né? Quem jogou Ghost of Tsushima lembra, né? Deste cara aqui, ó. O Lord Shimura. Ele era o Dito de Tsushima, né? E o que o Dito faz? Ele é tipo um daimyo, comandando uma certa área, né? E também pega impostos, né? Pro Shogun. Isso era o serviço do Dito, né? E como nos outros períodos que eu disse, né? O imperador, mas não era exatamente o imperador que fazia as coisas, né? Aqui não foi muito diferente. Menos com o Yoritomo, né? Ele governou por ele mesmo, mas após sua morte e o filho dele assumir, que é este daqui, calma, e aqui, o Minamoto no Yorie, ele não foi ele que mandou, foi o avô dele, né? Por parte de mãe. Que ele era este cara aqui, o Hojo Tokimasa. Ele que governou no lugar. Sabe, tava lá como... Caraca, um alarme bem na hora que eu tô gravando. Sacanagem. Mas tudo bem. Voltando aqui. Hojo Tokimasa foi ele que governou no lugar do Minamoto no Yorie, né? Como ele tinha parentesco, afinal era o avô que ele governou no lugar. Mesmo depois do Yorie, veio o irmão mais novo dele. Só que este reinado, este mandato dos Minamoto acabou em 3 gerações. Porque os Hojo, né, a família Tokimasa, foi o que assumiu, porque ele matou outro irmão, outros descendentes do Minamoto, e acabou. Quem ficou foi os Hojo. Teve outros shoguns que vieram assumir, né? Outros nobres, outros samurais, assim, até nobres da família imperial foram dados, porque era o imperador ainda tinha que... O shogun era um cargo que o imperador que dava. O shogun sempre foi algo militar, tipo general do exército do imperador. Então, tinha que fazer isso. Mas quem assumia o comando era sempre a família Hojo, que o Tokimasa criou um cargo chamado Shiken, né? Que era ele que mandava. Resumindo, era ele que mandava. Mas as referências que o Ghost of Tsushima faz neste período não acaba só o cargo do Lord Shimura. Também temos a invasão mongol. Sim, Ghost of Tsushima se passa neste período aqui, Kamakura, onde aconteceu a invasão mongol. Lá, Tsushima foi invadido por Kotukan, né? Cara brabo aqui, sinistro, ele é cara de mal. Temos mais fotos aqui do Kotukan. E é massa. Aqui, ó, mais detalhado do rosto dele. Um jogo muito bom. Joga. Quem invadiu na vida real, na verdade, foi Kublai Khan. Outro Khan não existiu. Inventado pro jogo, né? Kublai Khan, mas ele lembra, tá vendo? Foi bem inspirado no Kublai Khan. Dá pra ver as feições do rosto. Você consegue ver até antes aqui, ó. Olha lá, ó. Bem inspirado. Voltando aqui. Então, Kublai Khan era neto de Gengis Khan, né? Foi o 5º imperador do Império Mongol, né? Aí ele decidiu invadir, porque ele estava em expansão ali, né? Conquistou a China, a Coreia. Aí ele queria conquistar mais. Quis conquistar o Japão também. Só que antes dele invadir em si, ele mandou mensageiros até o Japão para pedir a rendição em paz, né? Vamos, sirvam a mim tranquilamente, não vamos guerrear não. Mas o imperador, que na época, tem uma dúvida aqui, porque tinha o imperador Kamiyama, né? Deixa eu mostrar ele aqui rapidão. Chega aqui, Kamiyama. Só que ele
morreu, saiu do cargo bem no ano, que foi em 1274. Aí quem assumiu foi ele, o imperador Go-Uda. Mas provavelmente quem rejeitou o mensageiro foi ele, porque o Kublai Khan mandou a mensagem antes. Então deve ter sido ele mesmo que rejeitou. Só que não foi só o imperador que rejeitou isso, né? O Shogun, que era o príncipe Koreyasu, que era o Shogun da época, como eu disse, né? Outros nobres vieram assumir, né? Porque o clã Minamoto acabou ali. Ele rejeitou, né? E na época, esse era o Shiken, o Hojo Tokimune, né? Todos eles negaram, né? Não queriam isso. Aí Kublai Khan não ficaria feliz, né? Aí ele falou, não vai querer não? Então vamos pro pau. Aí ele foi lá invadir, em 1274. Né? Foi a primeira tentativa. Sim, primeira. Não conseguiu de primeira. Mas já de primeira ele mandou uns 30.000 homens lá pra atacar e rolou o quebra-quebra. Foi sinistro a parada. Era muito mais gente, não tinha tanto samurai assim, né? Mas os samurais conseguiram resistir. Tô gravando isso aqui, ó, só pra ficar aqui. Hoje é dia 2 de dezembro. Uma sexta-feira. Ontem, quinta, o Japão jogou. Passou na primeira fase aqui da Copa do Mundo. Feliz demais. Eu só queria deixar isso claro, né? Vocês já devem ter visto o vídeo que eu fiz sobre futebol, mas lá eu gravei bem antes. Só pra ficar aqui que eu estava muito feliz. Eu precisava deixar isso gravado. E aí, infelizmente, né? O Japão perdeu. Hoje é dia 5, né? Eu tô editando o vídeo aqui agora. O Japão perdeu, ele saiu da Copa. Só isso pra não ficar o vídeo datado, né? Pra falar o que aconteceu. Felizmente, né? Mas acontece. Volta aí pro vídeo. Voltando aqui, desculpa. Enfim, o Japão conseguiu resistir ali. Eu tô tremendo muito, desculpa. Conseguiu resistir, né? Pá, à noite, ficou o dia inteiro ali. Foi pesado, porque os samurais, os mongóis tinham pólvora, né? Arma de fogo e tal, então foi complicado. Mas aí eles voltaram pro barco, né? Os mongóis. E ali rolou um tufão. E quebrou vários barcos ali e tal. Eles recuaram para voltar depois. Foram embora e decidiram voltar em 1281 com 140.000 homens. 140.000. 140.000. Muito mais. Porque dessa vez o Japão estava preparado, afinal eles já enfrentaram antes, né? Eles tiveram 7 anos para se preparar. Nesse meio tempo eles construíram barricadas, fizeram a katana. Katana. Sim, foi aqui que fizeram. Eles não tinham exatamente a katana como a gente conhece. Era bem parecida, mas ali eles iam ver mais aquela curvatura, sabe? E tudo para conseguir perfurar a armadura mongol. Então foi tudo planejado aqui. Eu esqueci de falar, mas sim, como lá no jogo eles começaram indo para Tsushima, depois para Iki, aí depois foram pro Japão principal, lá em Hakata. Tem um mapazinho aqui. Aqui, ó. Eles vieram aqui da Coreia, né? Como eu falei, os mongóis conquistaram a Coreia, foram aqui, ó, Tsushima. Aqui a ilha de Iki. Foram por aqui, que é a Baía de Hokkaido. Mas tá aqui. Aqui, ó. Hakata, quer dizer. Tá vendo? Ó, Tsushima, Iki, Hakata. Na segunda tentativa, fizeram a mesma coisa, né? Mas eles pararam aqui, ó. Imari, aqui. Tem aqui, ó. Essa partezinha aqui. Para poder ir até Hakata novamente. Só que aqui, os samurais estavam mais espertos. Eles atacaram os navios mongóis, ainda em mar. Lá dentro, um ataque surpresa. Eles não esperavam que atacasse dentro do barco deles. Aí eles atacaram, conseguiram derrotar bastante, mas naquele mesmo dia teve outro tufão que destruiu quase todos os barcos mongóis, conhecido de kamikaze. Kamikaze. A gente sabe que lá para a era Showa, né? Na Segunda Guerra eles têm outro significado, mas aqui era o vento divino que protegeu ele 2 vezes, né?
Tá aqui, ó. Destruído aqui. Vendo aqui, ó. Quem joga Zelda tá reconhecendo isso aqui, ó. Vou até sair do lugarzinho aqui, ó. Né? A Triforce. Mas isso aqui era um símbolo de um clã. Depois eu vou falar sobre isso, mas aqui eu vou deixar a curiosidade. Né? Mas, a civilização mongol aqui causou vários danos, porque perdeu muita gente. Mas teve outro dano muito impactante, digamos assim. Que foi que os samurais que participaram e ganharam, eles queriam recompensas, afinal, arriscaram suas vidas. Aqui, né? E normalmente, quando eles participam de uma guerra, quando era interna, assim, né? Eles conquistavam um território novo, eles ganhavam parte desse terreno para poder plantar e essas coisas. Né? Mas aqui eles não pegaram terreno novo nenhum, eles estavam protegendo deles. Então não tinha. E teve um gasto absurdo aqui, né? Com armaduras, armas, barricada, alimentação, enfim. Então o Shogun não tinha como pagar a eles, né? Então alguns samurais ficaram meio chateados, assim, como assim? Não vou ganhar nada, né? Aproveitando disso, o imperador prolongou por vários anos, assim, né? Prolongou por uns anozinhos. O imperador que assumiu depois, que era este aqui, ó. Desculpa a imagem, tá? O imperador Go-Daigo aproveitou, ele queria se livrar do Shogun, né? Tentou fazer revoltas, ele tentou 2 vezes. Não conseguiu nenhuma das 2. Até que depois, com a ajuda de um outro samurai que servia ao Shogun, mas também estava querendo dele, né? Ele queria ser o Shogun. Este aqui, ó. Ashikaga Takauji. Falando nele, temos ele aqui em mangá, porque ele tá no mangá Nigejouzu no Wagakimi. É exatamente isso que eu disse? É esse mesmo, tá aqui embaixo. Este mangá aqui, bem legal, conta o finalzinho do período Kamakura indo pro Muromachi. Recomendação. Li pouquinho, mas é legal. Voltando. Quando o imperador Go-Daigo conseguiu a ajuda do Ashikaga, ele então, e dos outros samurais que estavam indispostos, né, com o Shogun, ele conseguiu derrubar o Shogun, né, em 1333. Foi aí que acabou o período Kamakura. Aí o Go-Daigo achou, pô, agora sou eu. O imperador tá de volta no poder, né, meu querido? Achou errado, otário. Ashikaga Takauji queria o dele. Ele foi lá para Kyoto, no bairro Muromachi, e fez o seu shogunato. Né? Deu uma rasteirinha ali, ele queria o dele, meu querido. Né? Mas isso fica pro próximo vídeo. Né? Vamos continuar aqui no período Kamakura e ver como eles viviam. Como disse, como eles viviam. Bem, não mudou muita coisa, né? Os camponeses, né? Eles continuam trabalhando o dia inteiro. A nobreza lá em Kyoto, oh meu Deus, parece que tem um terremoto aqui. A nobreza lá em Kyoto continua ostentação, né? Ostentação, quem pode, pode. A diferença aqui maior é os samurais, que eram nobres, os outros que não eram tão nobres assim, mas eram nobres. Mas eles tinham uma vida mais luxuosa do que os camponeses, bem mais, mas era menos que os nobres lá em Kyoto. Em Kyoto, o que eu quero dizer, era lá na Heian-kyo na época, né? Mas eles tinham uma vida mais simples. Eles não usavam tanta kimono um por cima do outro, assim, até porque eles não são guerreiros. Precisavam ter mais mobilidade ali na hora da luta. Então eram roupas que eu vou mostrar aqui. Vamos logo ver isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Era uma roupa um pouco mais simples, né? Aqui tá um pouquinho mais também. Mas comparado com a nobreza, é bem menos. Aqui principalmente, ó. A moda feminina. Aqui começou a vir uma calça, né?
kimono calça, assim, digamos assim. Rurouni Kenshin, você deve conhecer. Aqui, ó. E tinha essa roupa feminina. Aqui mais. Desculpa a qualidade, é difícil achar umas imagenzinhas bacanas que mostre. Né? Aqui, ó. Isso aqui é lindo. Desculpa, eu acho muito bonito esse kimono com avental. Eu acho bonito pra caramba. E essa imagem tá bonita pra caramba, velho. Nossa, eu nem vi direito a imagem quando eu peguei isso aqui. Que lindo. Aqui, ó. Outro. Belíssimo. Belíssimo. E aqui tá o masculino, né? Então, a vida deles era mais simples. Obviamente, os samurais ali, eles tinham que treinar, né? Os samurais também tinham terras, eles também cultivavam, tá? Mas eles tinham subalternos para eles, né? Eles não faziam sozinhos. E também, além de treinamento assim, tinha o Shogun, obviamente, que era mais luxuoso, né? O Shogun. Também tinha os afazeres políticos ali, de coordenação e tal, mas eles tinham esse lado da nobreza e o lado também um pouco camponês, sabe? Que eles tinham que viver no campo, então era mais entre o meio dos dois ali. Tinha um lado bom da nobreza, né? Mas eles também trabalhavam bastante, como os camponeses. Não tanto quanto os camponeses, mas ainda trabalhavam mais do que a nobreza, né? E por hoje, é isso que eu queria falar aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E desculpa pro vídeo longuíssimo passado da época Heian, mas é porque foi muita coisa mesmo. Estou tentando reduzir e estou eu aqui alongando esse vídeo de novo. Peço desculpas mais uma vez. Espero que tenham chegado até aqui, né? Quem chegou, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Vocês são incríveis. Se inscrevam aqui no canal, comentem aqui, tá? E, obviamente, nessa parte final, sempre tem o nosso amado Pix, pelo menos meu. Para quem quiser ajudar, no mínimo 10 centavos. Mais uma vez, obrigado demais a todo mundo que assiste, comenta, dá like aqui, compartilha. Muito obrigado mesmo. Vocês são incríveis. Olá, meus queridos. Passa rapidinho aqui no meio do vídeo, eu sei, sinto muito, mas é porque eu esqueci de falar quando eu estava gravando. É que eu vou dar uma pausazinha na história do Japão para falar sobre o Natal no Japão e como é o Ano Novo. Tá? Eu não falei, sinto muito, acabei esquecendo. E também vai ter uma semanazinha que eu não vou postar vídeos lá em janeiro, né? Para deixar todo mundo mais tranquilo aí nas férias. Aí depois eu volto. Pode voltar aí pro vídeo. Eu amo vocês. Muito obrigado. Mata, né?